Existem mortes que não viram manchete, nem grandes despedidas, nem deixam um grande eco na mídia, e, no entanto, abrem uma lacuna profunda na memória coletiva de um país. Nos últimos meses, a Venezuela se despediu, em silêncio e quase despercebidamente, de várias personalidades que, ao longo de décadas, moldaram a vida cultural, midiática e emocional. Por trás de notícias breves e discretas, escondem-se histórias de vida extraordinárias, carreiras cheias de brilho e um legado que vai muito além das telas. Talvez você nem tenha percebido que eles já se foram. Gilberto Correia. Por décadas, Gilberto Correia não foi apenas um apresentador de televisão. Ele era a referência máxima da televisão venezuelana. Sua presença no Sábado Sensacional representava ordem, elegância e controle emocional. Com uma voz tranquila e postura soberana, ele criava uma atmosfera em que milhões de telespectadores faziam uma pausa a cada fim de semana. Não precisava ser barulhento para ser ouvido. Sua autoridade era intrínseca. No entanto, enquanto o público continuava a ver o apresentador impecável, uma luta silenciosa começava nos bastidores. A partir do início dos anos 2000, sua saúde se deteriorou progressivamente. Parkinson e graves problemas na coluna vertebral foram tirando-lhe a força aos poucos. Como tantas coisas em sua vida, Correia tratou essa fase com dignidade e discrição. Ele não transformou sua doença em um drama público, mas se retirou lenta e silenciosamente do mundo da televisão, sem grandes discursos de despedida ou encenações emocionais. Com a morte de Gilberto Correia, não desapareceu apenas uma voz familiar, mas um capítulo inteiro da história da televisão venezuelana. Ele deixou um legado que não precisa ser explicado, pois está profundamente enraizado na memória de todo um país. 2. César González. Houve um tempo em que a televisão venezuelana tinha um rosto familiar, caloroso, acessível e honesto. Nesse tempo, César González não era apenas um apresentador. Para muitos telespectadores, ele era um amigo, alguém que entrava nas salas de estar sem distância. Sua carreira começou na Rádio Caracas Televisión, mas foi na Venevisión que ele se tornou definitivamente uma figura estabelecida, uma voz em que se confiava sem questionar. Programas como Gane com Venevisión, La Caravana del Dinero e, principalmente, Sábado Sensacional o tornaram conhecido por várias gerações. César González sabia ouvir as pessoas, dar-lhes espaço e levá-las a sério. Ele não apenas animava, ele acompanhava. Nos bastidores, colegas o descreviam como excepcionalmente humano, respeitoso e atencioso, um homem que nunca se colocou acima dos outros, embora já fosse uma estrela. Quando ele se retirou gradualmente da televisão venezuelana em meados dos anos 2000 e mais tarde foi para o exterior, isso também aconteceu sem alarde. Nenhum grande drama, nenhuma despedida em público. Em 27 de junho, César González faleceu aos 93 anos no Texas. Sua morte foi tão tranquila quanto os últimos anos de sua vida. Com ele, não se foi apenas um apresentador, mas uma forma de fazer televisão baseada em proximidade, confiança e empatia. 3. Magali Urbina. Por muitos anos, Magali Urbina foi muito mais do que apenas uma atriz. Ela era um rosto familiar, uma presença constante na televisão venezuelana, alguém cujo olhar e voz podiam carregar histórias inteiras. Com elegância natural e uma intensa expressividade, ela marcou o mundo das telenovelas e se tornou uma figura estabelecida para uma geração que cresceu com seus papéis. Produções como Las Amazonas ou El Retrato de un Canalha solidificaram sua reputação como uma artista versátil e séria. Magali não apenas interpretava personagens, ela as vivia. Colegas a descreviam como disciplinada, profissional e inabalável em sua dedicação à arte de atuar. Ela não precisava de escândalos ou grandes manchetes para se manter relevante. Sua reputação foi construída por anos de trabalho constante e pelo respeito que conquistou cena a cena. Em 13 de julho de 2024, a notícia de sua morte chocou a opinião pública venezuelana. Magali Urbina faleceu aos 64 anos. As circunstâncias exatas de sua morte não foram divulgadas, um silêncio que combinava com ela. Discreta, reservada e sem declarações públicas, ela se despediu, assim como sempre protegeu muitos aspectos de sua vida privada.
Com sua morte, a Venezuela perdeu não apenas uma atriz, mas uma referência emocional, um rosto que, por décadas, contou histórias que ecoam até hoje. Magali Urbina partiu em silêncio, mas seu legado é inegável. 4. Marco Antônio Lacavalieri. Existem vozes que não precisam de apresentação. Assim que ecoam, todos sabem quem fala. Uma dessas vozes pertencia a Marco Antônio Lacavalieri, que muitas gerações conheciam simplesmente como Muso. Antes mesmo de seu nome ser associado a despedidas, sua voz já estava profundamente enraizada na memória auditiva da Venezuela. Ela acompanhava o cotidiano, as rotinas e uma época em que o rádio e a televisão ainda ofereciam orientação emocional. Nascido em 1953 em Caracas, Marco Antônio cresceu praticamente entre microfones. Como filho do conhecido comentarista esportivo Marco Antônio de Lacavalieri Moral, ele poderia facilmente ter permanecido na sombra. Mas ele decidiu conscientemente desenvolver seu próprio estilo. Calma, clara e elegante, sua maneira de apresentar se tornou inconfundível. Em emissoras como Venevisione e Televen, ele foi por anos o epítome de profissionalismo e confiabilidade. Particularmente marcante foi sua visão moderna sobre a televisão. Em uma fase de transformação da mídia, Lacavalieri apostou cedo no uso de videoclipes como recurso narrativo, contribuindo para a renovação do cenário televisivo venezuelano. Sem ser barulhento, ele influenciou de forma duradoura a maneira como o conteúdo era apresentado. Em 2003, ele se retirou surpreendentemente do rádio e da televisão. Nenhum escândalo, nenhuma declaração pública, apenas uma despedida silenciosa que combinava com sua natureza reservada. Em 17 de junho, Marco Antônio Lacavalieri faleceu aos 71 anos na Flórida. Sua família confirmou a notícia com poucas e dignas palavras. Com ele, silenciou uma voz que sabia quando falar e quando o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. 5. Renato Yanez. Caracas nunca foi uma cidade silenciosa. Buzinas, motores e engarrafamentos intermináveis ditavam o cotidiano. Mas em meio a esse caos, havia uma voz que criava a ordem. Renato Yanez era para milhares de motoristas mais do que apenas um locutor de trânsito. Ele era orientação, segurança e confiabilidade em uma cidade que raramente parava. Com seu Traffic Center, ele se tornou a companhia invisível, mas indispensável, da vida diária. Muitos não conheciam seu rosto, mas confiavam cegamente em sua voz. Seja do helicóptero vermelho sobre a cidade ou de sua motocicleta, Renato analisava o trânsito em tempo real, com calma, precisão e sem sensacionalismo. Ele não prometia milagres, mas oferecia clareza. Foi exatamente isso que o tornou uma figura constante no cotidiano mediático de Caracas. Longe do microfone, Renato Yanez vivia com a mesma disciplina que demonstrava profissionalmente. Correr não era apenas um hobby, mas uma parte central de sua identidade. Ele treinava intensamente e participava com sucesso de maratonas desafiadoras, incluindo a corrida de 42 quilômetros da CAF em Caracas. Resistência física e mental pautaram sua vida. Na manhã de 6 de setembro, chegou a notícia para a qual ninguém estava preparado. Renato Yanez faleceu aos 55 anos de uma parada cardíaca súbita. Sem aviso, a voz que por anos havia alertado sobre acidentes, bloqueios e atrasos silenciou. Caracas continuou a funcionar. O trânsito permaneceu o mesmo, mas algo faltava. Com Renato Yanez, a cidade perdeu não apenas um jornalista, mas um companheiro diário que trazia ordem ao caos e criava confiança, sem nunca querer ser o centro das atenções. Toco Gomes. Por décadas, Toco Gomes foi uma parte integrante da cultura popular venezuelana. Sua voz, seu rosto e, acima de tudo, seu humor acompanharam várias gerações através do rádio, da televisão e do cinema. Onde Toco aparecia, o riso era garantido. Seu humor era simples, direto e profundamente humano. Uma forma de proximidade que o tornou para muitos mais do que apenas um ator. Ele era a familiaridade em tempos difíceis. Nascido em 16 de julho de 1942 em Caracas, sob o nome de Eustóquio Gomes Lopes, ele inicialmente seguia um caminho acadêmico e começou a estudar direito, mas o chamado do palco era mais forte. Desde cedo, ele optou pela arte e iniciou sua carreira em radionovelas, onde desenvolveu o estilo que o acompanharia por toda a vida.
Mais tarde, vieram turnês nacionais, papéis em filmes e aparições que o tornaram um ícone nacional. Por trás da alegria pública, no entanto, escondia-se uma luta silenciosa. Em seus últimos anos de vida, Toco Gomes sofria de câncer de fígado. A doença enfraquecia seu corpo, mas ele nunca perdeu completamente o humor. Família e amigos lançaram campanhas de arrecadação de fundos para possibilitar seu tratamento, um momento que revelou a muitos a dura realidade por trás do glamour do mundo do entretenimento. Em 8 de maio, Toco Gomes faleceu aos 81 anos. Com ele, não se foi apenas um comediante, mas um símbolo de como o riso, na Venezuela, por muito tempo, foi uma forma de resistência. Suas gravações, filmes e memórias mantêm seu legado vivo, como a voz de uma época que entendia o humor como consolo. 7. Carlos Omobono. Nem todas as vidas conhecidas começam e terminam nos holofotes. A história de Carlos Omobono é marcada por perda, resiliência e uma longa e silenciosa despedida. Antes que seu nome fosse associado a doenças e internações, ele era uma figura familiar na mídia venezuelana. Como jornalista, apresentador e voz de rádio, ele se movimentava naturalmente entre câmera e microfone e pertencia àquela geração de comunicadores que ajudaram a moldar a imagem midiática do país. O ponto de virada veio abrupto e brutal. Sua companheira foi vítima de um assalto violento e, após ferimentos graves, caiu em coma. Anos de espera se seguiram, até que sua morte finalmente encerrou essa fase. Para Omobono, a Venezuela não era mais um lugar para continuar a viver. Em 2013, ele deixou o país e se mudou para o norte da Itália, não por razões profissionais, mas por necessidade emocional. Na Itália, ele permaneceu fiel à sua profissão, trabalhando como correspondente para a mídia venezuelana. Mas a estabilidade era enganosa. Em 2022, ele recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral. A operação, que deveria trazer esperança, deixou graves consequências. Seguiram-se meses e, finalmente, anos de dependência de cuidados médicos, longe do público, dos microfones e do país que um dia foi seu lar. Em 8 de julho de 2024, Carlos Omobono faleceu em Pavia devido às complicações dessa operação. Sua morte não foi súbita, mas o fim de uma longa batalha. Ele morreu em silêncio, longe das câmeras, longe de sua terra natal. Mas sua história permanece como testemunho de uma vida que, apesar de todas as rupturas, manteve a dignidade. Eles não partiram com grandes manchetes, nem com despedidas dramáticas diante das câmeras. Muitos deles desapareceram tão silenciosamente quanto viveram. Mas é justamente nesse silêncio que reside o peso de suas histórias. Cada um desses nomes representa uma época, memórias, vozes e rostos que moldaram o cotidiano de milhões de pessoas, muitas vezes sem que se percebesse conscientemente. Suas mortes nos lembram como até mesmo grandes carreiras são efêmeras, e como rapidamente figuras familiares podem desaparecer da consciência coletiva. O que permanece são fragmentos de vozes, cenas, risos e momentos que ficaram profundamente gravados na memória. Talvez a maior importância deles não esteja na fama que um dia tiveram, mas na maneira silenciosa como se tornaram parte de nossas vidas. Se um desses rostos, uma dessas vozes ou histórias tocou você de forma especial, então este vídeo é mais do que apenas uma retrospectiva. É um momento de pausa, uma despedida silenciosa e um sinal de que eles não foram completamente esquecidos.